bem-vinda, bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Não esquece já de curtir, de compartilhar e também de fazer a tua inscrição aqui no canal. Isso vai ajudar bastante, a gente vai continuar alcançando outras alunas e outros alunos. E se você tem algum amigo, alguma amiga que esteja estudando para a primeira fase do exame de ordem, envie esse vídeo. Eu acho que de alguma forma o conteúdo que a gente trabalha aqui vai poder ajudar, tá bom? Então vamos continuar estudando o tema organização do Estado. Eu já vou colocar na telinha de vocês aí a próxima questão, que é uma questão retirada lá do 27º exame de ordem aqui, que ocorreu no ano de 2018, né? Feito aí, obviamente, pela FGV. Vamos lá. Após o cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembra, né? Desmembramento aqui por formação, ocasionando o surgimento de um novo Estado-membro. O Estado beta, preocupado com a possibilidade de isso influenciar nas grandes decisões políticas regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de uma Constituição para o Estado beta. Os líderes políticos locais, sem maiores conhecimentos sobre a temática, buscam assessoramento jurídico a advogados constitucionalistas, sendo-lhes corretamente informado que, segundo a inteligência do sistema jurídico constitucional brasileiro, e aí vem as alternativas. Deixa eu voltar para cá para poder fazer alguns comentários aqui que são importantes. No vídeo anterior dessa série, inclusive a playlist está aqui no canal, se você está chegando nesse vídeo, você pode olhar os vídeos anteriores aqui dessa série. No vídeo anterior, eu falei para vocês o que é a forma federativa de Estado. É um processo aqui, é uma forma de organização em que há descentralização do exercício do poder político dentro de um território. Então você tem aqui dentro de um território esses focos aqui de poder político. E os entes que integram essa federação não têm o direito de secessão, ou seja, não podem sair daquele pacto federativo, né? Se saírem ou se movimentarem para tentar dissolver o pacto federativo, podem sofrer, inclusive, intervenções, como é o caso da intervenção federal prevista aqui na Constituição brasileira de 88. Não é? Só que vejam, o fato de não poder existir esse direito de secessão, essa saída de um Estado, né, federado do Pacto Federativo, não significa dizer que dentro da própria estrutura do Estado Federal brasileiro não seja possível haver uma reorganização. Se você abre o artigo 18 e vai olhar o parágrafo 3º e o parágrafo 4º desse mesmo artigo, você vai encontrar possibilidades de criação de estados e de criação de municípios. O próprio enunciado da questão traz a hipótese de haver desmembramento. Então, você muitas vezes tem um determinado estado que ele vai perder, por exemplo, 50% do seu território e vai dar origem a um novo estado. Então, você tem um desmembramento para a formação de um novo estado. É possível que aconteça também que um estado perca parte do seu território para que esse território seja incorporado a um outro estado que já existe, né? É o famoso desmembramento por anexação. Então, dentro do Estado Federal brasileiro, não tem nenhum problema haver essa reorganização. Óbvio que há requisitos constitucionais para isso. Tanto no parágrafo 3º quanto no parágrafo 4º, né, do artigo 18, há requisitos para a criação de estados e de municípios. Eu vou colocar na telinha de vocês aí uma tabelinha só para a gente poder sintetizar, né, como é que essas coisas funcionam. Deixa aparecer aí na telinha de vocês. Isso aqui é uma síntese do que está previsto lá no artigo 18, tá certo, pessoal? É uma síntese do que está previsto no artigo 18, no parágrafo aqui, né, 3º e 4º da Constituição Federal. Então, já falei aqui, artigo 18, ó, leitura obrigatória, tá? Se cair questões sobre o tema, você vai matar, você não vai se perder. Vamos lá. A Constituição permite a criação de novos estados. Quais são os requisitos? Tem que ter um plebiscito, né, com a população diretamente interessada, para que ela se manifeste, diga se concorda ou não com o desmembramento, né, ou com a criação daquele determinado Estado. Uma lei complementar federal, ou seja, um Congresso Nacional quem vai criar essa lei, né, quem vai aprovar a lei criando o Estado. E você tem aqui, ó, a oitiva das assembleias, né, legislativas envolvidas e também a aprovação da população diretamente interessada, que é feita exatamente aqui através do plebiscito. Né? A população é consultada e ali, naquele plebiscito, vai dizer se concorda ou não. Há alguns anos, lá no estado do Pará, houve uma consulta popular. A ideia lá era que o estado do Pará perdesse aproximadamente 50% do seu atual território e esses outros 50%, né, que iriam ser desmembrados dariam origem a 2 novos estados, que seria Tapajós e Carajás. Né?
Mas nos dois plebiscitos, para a criação desses dois novos estados, a população do Pará rejeitou a criação desses novos estados. Então veja que a vontade aqui da sociedade, da população diretamente interessada, ela é soberana, né? Se ela rejeita a criação daquele estado, a Assembleia Legislativa, né, o Congresso Nacional não pode avançar no processo de criação daquele determinado estado. Tá? Então, a população ali diretamente interessada ela tem que ser consultada para a criação daquele determinado estado. Então, você volta aí e vê a criação de municípios, né? Você tem que ter aqui a consulta também, a população diretamente interessada, através de plebiscito, tem que ter um estudo de viabilidade municipal. Olha, esse município vai ser criado, beleza. Qual é o serviço público que a gente vai prestar, qual é a estrutura administrativa que a gente vai precisar ter. Há uma série de questões aqui que precisam ser levadas em consideração, né? É uma lei ordinária estadual, ou seja, a Assembleia Legislativa do Estado, quem vai criar um município, mas a criação do município depende de uma lei complementar federal, dizendo quando os municípios podem ser criados. Então, basicamente é assim, ó. O Congresso tem que aprovar a lei complementar dizendo, olha, em 2021 e em 2022 municípios poderão ser criados. Aí os estados vão se movimentar para que eventuais municípios sejam criados, né? Mas tem que ter um tempo, tem que ter essa lei complementar do Congresso Nacional autorizando a criação de município. Isso foi uma alteração constitucional ali em 96, né? Por conta da proliferação de municípios, né, da proliferação de criação de municípios no Brasil no início dos anos 90, porque até então o requisito era estudo de viabilidade, consulta da população diretamente interessada e a lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Então o Congresso tentou frear ali essa criação desmedida, né? A gente tem no Brasil mais de 5.500 municípios, né? 5.600 e um número específico, mais um pouco mais, né, de 5.500. Então, para tentar frear essa criação, né, de municípios, o texto constitucional foi alterado e incluiu essa necessidade de autorização do Congresso Nacional. Essa lei, inclusive, não existe, tá? E aí, só para título de complemento também, no caso de regiões metropolitanas, né, que são integrações administrativas, isso é competência dos Estados-membros. A gente fala muito aqui, região metropolitana do Recife. Então, tem uma lei falando sobre isso, e é uma lei aqui, ó, complementar, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem acerca de possibilidade de mudança dessa dinâmica. Eu vou voltar na telinha de vocês aí, para que a gente faça o quê? Para que a gente faça a leitura das alternativas e aí a gente tente identificar se está certo ou não aquilo que aconteceu segundo o enunciado narrou, né? Vamos voltar na telinha aí para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Houve aqui esse desmembramento e aqui falou-se da necessidade de criação da Constituição daquele Estado. Vamos ver o que é que as alternativas estão trazendo para a gente aqui e a gente encontra a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Com a criação do Estado Beta, no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este a fazer parte do Pacto Federativo, subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição. Isso está errado, né, pessoal? Se você for lá no artigo 25 da própria Constituição Federal, ela fala sobre a necessidade de criação da Constituição do Estado e diz que os Estados se submetem ao quê? À Constituição do Estado e também à Constituição Federal. Então não é apenas a Constituição Federal. A Constituição do Estado também é um importante instrumento nesse processo de organização e de materialização da autonomia dos Estados-membros, tá? Letra B. Tendo passado o Estado Beta a ser reconhecido como um ente autônomo, adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, sem a necessidade desta se vincular a padrões de simetria impostos pela Constituição Federal. Não, né? Se você abre o parágrafo 1º desse mesmo artigo 25 aqui que eu falei, você vai ver lá a Constituição falando sobre a criação de constituições estaduais e dizendo que o texto estadual respeita ou deve respeitar os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Então, por exemplo, a Constituição Federal diz que o mandato de governador é de 4 anos. A Constituição do Estado não pode chegar lá e falar, não, o mandato de governador vai ser de 6 anos. Porque há determinados dispositivos que a própria Constituição, né, são os chamados princípios de pré-ordenação, normas de pré-ordenação institucional. A própria Constituição Federal, ela diz como é que deve ser a organização no âmbito do Estado e no âmbito do município. Óbvio que nem tudo a Constituição Federal trata, há algumas situações que estão dentro dessa autonomia política dos entes que integram a federação. Outras questões, embora a Constituição se cale, o Supremo, pelo princípio da simetria, determina que seja reproduzido no âmbito dos estados e municípios, mas isso é discussão para um outro momento. Mas aí, essa alternativa está equivocada, ok? Vamos lá, letra C. Pelo fato de o Estado Beta ter sido reconhecido como um ente federado autônomo, passa a ter poderes para se estruturar por meio de uma Constituição,
que deverá observar o princípio da simetria conforme os padrões estabelecidos pela Constituição Federal. Então, letra C aqui é a nossa resposta em razão do que eu acabei de falar. Vamos ver a letra D aqui para a gente tentar identificar o que está errado. O reconhecimento do Estado beta como um ente federado autônomo assegurou-lhe poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, cujo texto, porém, não poderá se diferenciar daquele fixado na Constituição Federal. Isso é a vontade de muita gente, né, que gosta da centralização que a gente tem aqui no Brasil. Mas existe sim um espaço de autonomia, senão isso não seria federação. Né? Federação ela pressupõe exatamente um espaço. Esse espaço ele pode ser maior ou menor, dependendo da federação que você está estudando. Aqui no Brasil a gente tem costumeiramente falado que nós temos poucos espaços aqui para estados e municípios. Você vai olhar uma federação americana, por exemplo, você vai ter muitos espaços lá que são ocupados pelos estados que integram aquela federação. Mas algum tipo de espaço vai ter, senão é Estado unitário, não existiria ali autonomia política, tá certo? Então, nesse quesito aí, essa alternativa D, ela está equivocada e, portanto, como eu já assinalei, letra C é a nossa resposta, tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço, curte, compartilha, faz a tua inscrição no canal, envie esse vídeo para alguém que você conhece que esteja estudando para a primeira fase do exame de ordem e a gente, no próximo vídeo, a gente continua discutindo aqui o tema organização do Estado a partir das questões que foram cobradas pela FGV na primeira fase do exame de ordem. Muito obrigado pela presença de vocês. Até um próximo encontro. Bons estudos. Até lá, pessoal.